Um, dois, três. Boa tarde a todos os presentes e muito boa tarde para o pessoal que está online, que ficamos muito felizes com a presença de vocês, com essa, apontando aí, né, para essa preferência dos temas que a gente divulgou, que escolheu para esse dia, né? Que a gente queria assim alguma coisa mais leve e que fosse do interesse dos profissionais. Então, sentimos assim uma boa acolhida do tema escolhido e eu vou me apresentar. O meu nome é Jacira Santos, sou atual presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, também conhecida como AGAM, e que é a associação oficial dos nutricionistas, dos técnicos em nutrição e dietética e dos acadêmicos e estudantes de nutrição e dietética. É uma associação que já tem 60 anos, ininterruptos de atividade, e a gente atualmente dispõe de uma sede para receber as pessoas como estamos recebendo neste dia. Mas nós vamos fazer então esta palestra, a primeira palestra sobre práticas integrativas complementares e a segunda palestra sobre nutrição estética. Eu tirei um pedacinho aqui, não vou tirar porque a Patrícia vai ter todo o tempo para que ela precisar para fazer a sua palestra e demonstração prática que ela trouxe, que para mim vai ser uma surpresa, né? Mas eu gostaria de fazer essa introdução, porque eu tive a oportunidade de participar de grande parte deste processo. Pode passar a próxima. Deste processo de criação, de implantação das práticas integrativas complementares, tanto no sistema, pude acompanhar no sistema, e também do como se desenrolam as coisas, né, a nível de Ministério da Saúde. Porque eu participei por 2 vezes da Comissão Nacional de Saúde na Comissão de Práticas Integrativas. A primeira vez foi de 2012 a 2015, e depois onde eu representei os nutricionistas, período que eu estava como conselheira suplente no Conselho Federal de Nutrição, e agora de 2019 a 2023, que eu fui indicada pela FenaCelbra, que eu tenho um trabalho junto a celíacos aí há bastante tempo. Então eu tive assim 2 momentos, né, para poder ver como o Ministério, como as coisas se desenrolaram aí no âmbito das práticas integrativas. Então isso tudo, né, começou esse assunto que, claro que é uma tendência, as tendências que vão se consolidando. Mas aqui no Brasil, o marco inicial foi em 2002, quando o Conselho, a Organização Mundial de Saúde, emitiu a recomendação para que os países membros fizessem o uso de práticas medicinais tradicionais e de uso de recursos naturais. Isso então foi um marco, né? E começou toda uma abordagem terapêutica, que inclui nisso uma abordagem terapêutica que é tanto da prevenção como de cura, de reabilitação, né? E vem nesta recomendação também todo o arcabouço, né, desse tipo de atendimento, que inclui aí uma sinergia maior, uma empatia com as pessoas que procuram os serviços de saúde, né, para poder dar um atendimento mais integral. Pode passar.
Falando medicinas tradicionais, é muito importante, eu acho, principalmente pessoal da academia, ter conhecimento, né, de princípios desses conceitos que se usa na política de práticas integrativas. Então, esse aqui é o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre medicinas tradicionais. Então, toda medicina tradicional ela deve ter uma doutrina médica, toda uma base de princípios e teorias que fundamentem, né? Uma concepção morfológica, né? O aspecto específico da estrutura do corpo, que nós temos também a nossa anatomia, e a dinâmica vital e de funcionamento, né? Que é a compreensão de todos os processos energéticos, bioquímicos e funcionais. Também deve ter um sistema de diagnóstico estruturado e um sistema terapêutico. A ausência de qualquer uma dessas dimensões, nós estamos diante de uma prática terapêutica e não de uma prática terapêutica e não de uma medicina tradicional. É importante também falar que esse conceito que a Organização Mundial da Saúde adotou, ele foi cunhado, né, pela socióloga Madel Luz, brasileira, da Universidade de Campinas. Pode passar? Então, sobre as políticas, né? Em 2006, até que foi rápido, 2002, 4 anos, e o governo já implantou, o Ministério da Saúde já tinha uma política, né? E isso foi muito importante, principalmente porque começou pelo lançamento, este lançamento começou pela política de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Que envolve também a parte de produção e também de processamento desses princípios. Depois de 2008, a criação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? E atualmente o SUS tem 29 procedimentos. O número de procedimentos ele pode ser um pouco maior, tá? Porque é bem frequente aí a inclusão de um novo procedimento, né? Porque, pode passar? Porque a Comissão de Práticas Integrativas é algo assim que tem períodos que é bem acelerado, depois ali, por alguma razão, lá no Ministério, a coisa fica meia parada. Eu, como participei em 2 momentos, nesse primeiro momento de 2011, foi um período que não aconteceu muita coisa. Diferente do período de 2019 a 2023, onde fomos muito ativos, a Comissão de Práticas, e teve um apoio do Ministério. Na época, a gente tinha o apoio tanto logístico da parte de informática, porque 2019, 2020 começou a pandemia e a gente não tinha o hábito de transmissão, né? De fazer seminários, fazer reuniões, e nós nos encontrávamos assim mensalmente durante todo o período online. Conseguimos fazer 2 seminários nacionais que foram muito importantes para a evolução das PICs, né? Então, agora eu montei aqui assim uma linha do tempo, né? Meia resumida, mas assim, para mostrar para vocês como as PICs estão evoluindo no âmbito da nossa profissão, no âmbito da nutrição. Então, aqui eu botei em 2004 o seminário de terapias complementares. Esse seminário foi feito pelo Conselho Federal, mas antes disso, os conselhos regionais reuniram pessoas que já estavam usando. Eu me lembro na época, eu participei da parte regional aqui do CRN2. Seminário nacional não participei, mas foi assim muito importante a escuta que o CRN2 fez de nós, como pessoas que estavam aplicando algum tipo de prática ou que tinha interesse. Eu tinha na fitoterapia e levou a contribuição para esse seminário. Nesse seminário foi priorizado a fitoterapia para ser
trabalhada para a prescrição dos nutricionistas, o que aconteceu a primeira resolução em 2007, que autorizou os nutricionistas a fazerem aí a prescrição de fitoterapia, né? Em 2011 houve uma revisão da resolução ali de 2007, porque o Conselho sentiu necessidade de ter maiores definições quanto à habilitação necessária para a prescrição de fitoterápicos e de plantas medicinais que não são processadas, né, que não são industrializadas. Eu participei dessa revisão, porque era o tempo aí que eu estava lá no CFN, e posso dizer para vocês assim que esse trabalho de elaborar uma resolução é algo que é feito com muito cuidado pelos conselhos, não só o federal, mas os regionais também, sempre levando para o Conselho Federal o que os profissionais estão demandando. Então, vocês viram ali, foi um trabalho aí de 2 anos que o Conselho Federal contratou 2 farmacêuticos que eram farmacêuticos da área de fitoterapia, que nos assessoravam e traziam toda a parte conceitual, parte, né, de estudos, de memento terapêutico, tudo que tinha com esse foco aí da parte farmacêutica. E foi feita, então, em 2013, essa foi onde começou a ser exigido o curso de pós-graduação para a prescrição de fitoterapia, né, de fitoterápicos. Vocês vão encontrar resoluções aí entre 2013 a 2021, outras resoluções lá no site do Conselho Federal de Fitoterapia, mas são adequações a outras resoluções da Anvisa que precisa atualizar a nossa resolução, né? Mas a grande mudança foi aqui em 2021, né, onde foi atualizada a prescrição, e depois, em 2022, que alterou a outra resolução de 2021, e permitindo para o nutricionista prescrever derivado de drogas, de princípios, né, de princípios vegetais. Pode passar. Então, e depois de 2021, o nutricionista tem aí uma regulamentação, né, para a aplicação dessas práticas, para aplicação das práticas, mas desde o início, desde lá 2006, 2008, já era definido ali, então já era definido pela regulamentação da política que todos os profissionais de saúde poderiam utilizar as PICs, desde que fosse regulamentada pelo seu conselho. Então havia assim às vezes aquele entendimento que podia praticar, vou fazer um curso e vou aplicar a homeopatia ou qualquer outra prática, mas não. Era necessário, isso foi um princípio da política e da regulamentação, que era necessário a regulamentação em cada profissão de saúde, né? Porque é aqui que o Conselho foi definir, né, quais as necessidades de habilitação que o profissional necessita para poder atuar. Então, ali vocês vão encontrar quantas horas é necessário de curso para atuar. Em cada uma, nós temos 19 autorizadas, eu coloquei algumas aqui, homeopatia, terapias florais, mas sobre isso a nossa próxima palestrante vai nos falar muito bem, porque ela está habilitada em algumas dessas práticas e também que ela utiliza no seu trabalho. Então, os nutricionistas passaram aí a ter esse recurso terapêutico, né, para um atendimento mais completo, né, mais abrangente
como recomenda, eu digo até hoje, até o que se fala, né, a necessidade que sente de ter um atendimento integral da pessoa, no aspecto, não só no aspecto físico, da dieta, no aspecto daquela necessidade pontual, mas também de dar um atendimento quanto ao bem-estar da pessoa. Então, olhar a parte emocional, mental e comportamental, né? Que principalmente para nós nutricionistas é tão necessário. Pode passar. Aqui as evidências científicas, isso sempre as pessoas, principalmente quem não conhece, né, questiona, mas como? Isso tem evidência? Estão usando? Então a gente tem, né, as normas da Anvisa que dizem, por exemplo, os fitoterápicos, né, os chás, o que é de uso privativo do médico e o que é de outros profissionais, né? Então, existem essas normativas e também a gente, claro, tem o reconhecimento aí da Organização Mundial da Saúde e também já se tem bastante estudos nacionais comprovando a eficácia das práticas, né? E eu deixo aqui para vocês também essa referência, principalmente na formação que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Isso aqui é muito importante porque ele tem uma ligação direta com o Ministério da Saúde, porque é a instância, né, que reúne os trabalhos, as comprovações de eficácia e o que se tem sobre as práticas integrativas, e também ele é ligado, existe um consórcio internacional. Então aqui vocês vão encontrar também um banco de dados com o que tem de comprovação das PICs. Passa o outro, eu cortei a minha palestra, assim, essa aqui já é a parte final, mas o que eu queria destacar para vocês, que vocês puderam ver aqui nesses slides, assim, de uma maneira um pouco resumida, mas o papel do conselho, né, sempre participando, sempre ouvindo o regional, quando o CFN propõe, sente a necessidade de uma reformulação, e também o papel da associação. Eu entrei na associação em 2001, 2002 e já tinha essa visão sobre a gestão da Lívia Bento, que era presidente da época, né, que ela já tinha, como uma visionária, ela já tinha essa visão da fitoterapia. E eu lembro dos nossos cursos, né, vinha a Vanderly Marchiori, isso, gente, era antes até da política. E a Lívia já andava trazendo umas ervas, porque o professor que vinha pedia, tem um outro professor que eu não lembro, mas enfim, e que para nós ali que a gente estava começando, ainda não tinha uma consciência disso, né, achava meio estranho, mas depois foi se envolvendo, né, e também teve, que para mim foi um marco, né, duas nutricionistas de Brasília procuraram aqui a associação para fazerem um curso de nutrição complementar integrada. E a Lívia achou muito estranho, porque esse curso era com foco em medicina tradicional chinesa. E me pediu, porque elas iam fazer um fim de semana, iam fazer um aulão para apresentar o curso. Mas eram, assim, pessoas, colegas nossas, nutricionistas de Brasília, muito, muito preparadas, inclusive as duas com concurso na China, né? E eu assisti o aulão e falei com a Lívia. Eu disse, olha, Lívia, as pessoas são top, assim. No aulão, elas fizeram 27 inscrições, nós fomos 27 alunos, né? E eu fui acompanhar esse curso, que eu digo assim, mudou a minha vida, né? O curso foi muito bom e tinha um foco muito forte em medicina chinesa. Uma das palestrantes, inclusive, já tinha um livro publicado.
E depois, enfim, esse curso foi tão bom que a gente até pediu uma prorrogação. No ano seguinte se fez mais 3 ou 4 módulos. Mas para dizer para vocês assim o quanto a AGAM sempre esteve à frente, né? Olhando o que a evolução, né, da nutrição e da ciência, e também procurando capacitar, olhando para o mercado. Então, isso eu acho assim que é o papel da associação, e isso sempre foi feito com o apoio do Conselho. E eu quero dizer para vocês que nós continuamos aqui sempre buscando, né, essas inovações e pessoas assim capacitadas para fazerem cursos, workshops e compartilhar o seu conhecimento. Mas então era isso que eu queria falar para vocês como uma introdução das práticas integrativas, e